Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Pacheco diz que Congresso vai analisar veto de Lula à desoneração da folha ainda este ano. Greve no metrô faz governo de São Paulo adiar a data do Provão Paulista. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi surpreendido pelo veto integral do presidente Lula ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. A Nathalie Machado está ao vivo em Brasília, ela tem os detalhes para a gente. Nathalie, boa noite. Oi, Salsi, boa noite a todos. É isso mesmo. Pessoas próximas a Arthur Lira afirmaram à Record que o presidente da Câmara dos Deputados aguardava pelo menos um veto parcial do presidente Lula, mas não foi isso que aconteceu e ele também esperava que houvesse essa prorrogação da desoneração dos 17 setores da economia que mais empregam no país até 2027. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo vai apresentar uma nova proposta, mas não disse qual e nem quando. Enquanto isso, parlamentares articulam para derrubar o veto presidencial. A expectativa é que isso ocorra ainda esse ano. Deputados e senadores tratam o assunto com indignação. Eles questionam a demora do governo em apresentar propostas que possam impedir as demissões. 1 milhão de empregos estão em risco. A medida reduziria custos trabalhistas dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Em 2021, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, entendeu que a prorrogação é constitucional. Agora nós vamos ouvir como esse assunto repercutiu entre as autoridades. Por que isso não foi apresentado antes? Por que não foi discutido? Eu mesmo, como relatora da matéria, não fui procurada nenhuma vez pelo governo, né, que deixou o projeto tramitar, que não conversou os setores, né, que hoje têm a possibilidade da desoneração da folha, que contam com isso, que geraram emprego, geraram milhões de empregos nos últimos anos. Isso foi falado sempre, né? Nós alertamos inúmeras vezes que era importante a prorrogação da desoneração até o final de 2027 para a manutenção desses postos de trabalho, para a geração de novos empregos e, obviamente, para fortalecer a nossa economia. Um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara, no Senado, né, que é prorrogação, não é instituição de incentivo. As empresas precisam planejar, ninguém trabalha como governo, que não tem planejamento nenhum. Então, você precificar preços, né, você precisa saber qual é a forma de tributação. A questão da desoneração da folha de pagamento, ela tem uma razão de ser. Ela não é pura e simplesmente um benefício ao acaso. O país precisa gerar emprego, as empresas que geram muito emprego precisam sobreviver. O sentimento do Congresso Nacional é de que a desoneração da folha é algo muito positivo para o país, porque mantém empregos para empresas que têm alta empregabilidade, cuja folha de pagamento impacta muito na despesa e que tem uma correlação mais próxima do faturamento da empresa. Então há uma lógica nisso e, obviamente, nós vamos ouvir o ministro da Fazenda e vamos tomar a decisão oportuna numa sessão do Congresso Nacional que vai acontecer ainda este ano para apreciar esse veto. Entidades empresariais e sindicatos de trabalhadores são unânimes em criticar o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Segundo os setores que mais empregam, o Congresso precisa derrubar o veto para evitar uma onda de demissões pelo país. A reação dos 17 setores incluídos na desoneração foi imediata e firme. O descontentamento reuniu do mesmo lado representantes das entidades empresariais e de trabalhadores, que são unânimes ao afirmar que o veto do presidente Lula coloca em risco os empregos de ao menos 1 milhão de brasileiros. Esse veto vai contra o melhor programa social que existe, que é o emprego formal, que é o que o Brasil sempre está discutindo, que nós temos que avançar e aumentar. Mais da metade da sociedade que trabalha está na informalidade. Sem a desoneração, investimentos e contratações ficam comprometidos. Os 17 setores empregam 9 milhões de pessoas, com carteira assinada, e ficaram indignados com o veto de Lula. É um regime de 12 anos e esse é o regime
normal das empresas, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. Mudar esse regime agora, ainda mais num ano onde alguns setores não vão bem, pega, por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos está com uma queda de faturamento de 10%, isso não chega numa boa hora para os empresários que vão ter um aumento de custo para manter empregos. A desoneração está em vigor desde 2012. De lá para cá, mesmo com crises econômicas, pandemia e outros fatores externos, como as guerras, permitiu a manutenção dos empregos e a geração de novas vagas no mercado de trabalho. A desoneração é muito inteligente. Ela tributa menos quando a empresa cai o seu faturamento. Então, ela está numa situação pior, ela vai pagar menos porque é parte do seu faturamento. Quando a empresa melhora, ela vai pagar mais tributo. O segundo ponto positivo é que para aquelas empresas, principalmente da indústria, como é o caso nosso, que exportam muito, e nós exportamos 14 bilhões de dólares por ano, a desoneração não cobra o imposto sobre o bem exportado. A decisão do presidente Lula também pegou de surpresa os sindicatos dos trabalhadores dos setores que estão na desoneração. Agora, as entidades pretendem reforçar a pressão aos parlamentares em Brasília para que o veto seja derrubado na Câmara dos Deputados e no Senado e evitar uma onda de demissões. Eles falam em torno de 30% dessa mão de obra. Então é preocupante, lógico que eu estou falando, o movimento sindical vai enfrentar isso, vamos achar caminhos que não seja demissão, mas causa uma instabilidade muito grande na cabeça dos trabalhadores. Os empresários também vão cobrar que o Congresso derrube o veto. Em nota conjunta, 26 entidades disseram que têm plena confiança que o Poder Legislativo irá reafirmar sua decisão sobre a prorrogação desta importante política pública pró-emprego. A expectativa é que as presidências e lideranças do Senado Federal e da Câmara dos Deputados pautarão e derrubarão o veto 38, com a necessária urgência e amplo apoio dos parlamentares, assim como ocorreu durante a tramitação do projeto de lei. A indústria têxtil e confecção, que enfrenta uma concorrência mundial tremenda, com países que não têm todos esses encargos que nós temos, ela vai sofrer mais ainda do que já vem sofrendo. Portanto, é um equívoco, a nosso ver, e nós vamos trabalhar legitimamente e democraticamente no Congresso Nacional para reverter esse veto. A construção civil, que entre os 17 setores é o que mais emprega, com 2.800.000 empregos formais, já começou a ser afetada. Todo mundo agora começa a fazer continha, em especial o meu setor. 36 mil empresas pequenas, que eles dão orçamento para ficar por 2 anos em média. E o que eles vão fazer? Quer dizer, eles encerram o ano para dar continuidade do ano que vem e eles começam a observar, olha, se a minha margem de lucro é 2%, como é que eu vou fazer uma diferença agora para compensar 15,5%? Quer dizer, é quase impossível fazer isso, o cara quebra. Para piorar a situação, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não iria ceder às chantagens dos empresários brasileiros, gerou indignação. Na verdade, não existe chantagem. O que existe é uma situação onde, inclusive, temos o apoio de todos os sindicatos laborais. Ou seja, é um entendimento, inclusive, de todos os laborais, que o fim da desoneração irá prejudicar e gerar desemprego no setor. O ministro Haddad, ele falou em chantagem dos setores, mas ao buscar maneiras para conter o rombo das contas públicas, o governo está olhando para o lado errado. Ele está penalizando quem gera emprego, quem gera renda, quem gera consumo. E isso tudo faz a economia girar e aumenta a arrecadação, tanto da União, dos estados e dos municípios. O assunto agora é a guerra no Oriente Médio, porque o primeiro grupo de reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas foi libertado nesta sexta-feira. No total, 24 pessoas atravessaram de Gaza para o Egito e depois foram levadas a Israel. O grupo era formado por 13 israelenses, 10 tailandeses e um filipino. Junto com a liberação dos sequestrados, Israel deu início a 4 dias de cessar-fogo na faixa de Gaza. Os reféns foram entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha. O grupo passou por exames médicos e depois seguiu em direção a Israel. Segundo o Exército, todos estão em boas condições de saúde. Em contrapartida, 39 palestinos que estavam presos em Israel também foram soltos. Há homens e mulheres da Cisjordânia e de Jerusalém.
O governo israelense já recebeu os nomes dos reféns que serão entregues neste sábado. Esses nomes só serão divulgados quando já estiverem sob responsabilidade de Israel. O que se sabe até agora é que estão na lista mais crianças do que as 4 libertadas nesta sexta-feira. Após a liberação dos reféns, nas ruas de Tel Aviv, o sentimento era um misto de otimismo e apreensão. Familiares e amigos aguardavam ansiosos o reencontro com os reféns liberados pelo Hamas. Foram quase 50 dias sob a mira dos terroristas. Semanas de apreensão e falta de notícias do lado de Israel. Assim que se soube os nomes das mulheres e crianças israelenses entregues pelo Hamas, fotos foram projetadas na Praça dos Sequestrados, no Museu de Tel Aviv, com os dizeres: "Voltei para casa". Esta mulher esperava pelo nome e foto da amiga Karina. Não está lá, lamentou. Dos mais novos para os mais velhos, os 13 israelenses são Aviv Katz, Has Katz, Emilia Aloni, Ohad Munder, Doron Katz, Daniel Aloni, Keren Munder, Adina Moshe, Hannah Katzir, Ruth Munder, Margalit Moses, Hannah Peri e Yafa Adar. Depois de cruzarem a fronteira de Gaza com o Egito, o grupo fez uma avaliação médica inicial. Em seguida, foram levados a hospitais de Israel, onde se reencontraram com os parentes. No caminho, os reféns foram saudados por israelenses. Os estrangeiros foram recebidos por funcionários das embaixadas tailandesa e filipina. Segundo o exército de Israel, alguns deles ainda poderiam ser interrogados pelos militares. 12 dos 13 reféns israelenses libertados hoje foram sequestrados numa mesma comunidade, um kibbutz chamado Niroz, que fica a cerca de 3 quilômetros da faixa de Gaza. A mais jovem é uma menina de 2 anos, que saiu junto com a mãe e a irmã. Já a mais velha é Yafa Adar, de 85 anos. A israelense virou um dos símbolos da guerra depois que as imagens do sequestro rodaram o mundo. Com dificuldade para andar, Yafa foi levada para Gaza pelos terroristas em um carrinho de golfe. Essa professora saiu cedo de casa na expectativa pela saída dos israelenses. Ela diz que é um dia emocionante e otimista, mas também de muita tristeza por aqueles que ainda estão sob posse do Hamas. Espero que todos os reféns sejam libertados para, enfim, dizermos que saímos dessa situação terrível, afirma Tali Gazit. Israel anunciou esta semana que 50 israelenses seriam devolvidos em troca da libertação de 150 prisioneiros palestinos. Também haveria 4 dias de cessar-fogo para a entrada de suprimentos em Gaza. Mais de 200 pessoas continuam em cativeiros do Hamas. E daqui a pouco a gente fala sobre a repercussão internacional após a libertação dos reféns. Aqui no Brasil, o governo de São Paulo decidiu adiar o Provão Paulista por causa da greve de trabalhadores do metrô, dos trens e da Sabesp. O primeiro dia do novo vestibular para universidades do estado estava agendado para a próxima terça-feira, mas é nesta data que deve acontecer a paralisação. A Caterina Schutte atualiza os detalhes para a gente. Caterina, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite a você e a todos. Olha, com o adiamento, a primeira prova vai acontecer na quarta-feira, dia 29 de novembro, e a segunda no dia 30. A greve deve afetar a capital e a região metropolitana. Mesmo assim, a mudança vale para todos os municípios do estado. O Provão Paulista é um novo programa para alunos de escolas públicas entrarem nas universidades estaduais de São Paulo, como a USP, Unicamp, Unesp, Univesp e também nas FATECs. A gente lembra que esse programa foi criado pelo governador Tarcísio de Freitas para diminuir a evasão no ensino médio e incentivar os alunos a continuarem os estudos. O modelo de exame segue aí o padrão das provas de vestibular. Salsi. Obrigada, Caterina. Na Serra Gaúcha, a cidade de Gramado decretou estado de calamidade pública por causa dos estragos provocados pelos temporais. Moradores de áreas atingidas por grandes rachaduras foram levados para um ginásio municipal. O Jean mora em um dos bairros mais afetados pelas fortes chuvas em Gramado, na Serra Gaúcha.
Por segurança, saiu da área de risco e está na casa de parentes até a situação se normalizar. A gente quer voltar, a gente quer, até porque a gente deixou nossos bens materiais, tudo, né, móveis, está tudo lá. Em meio à temporada de turismo, a cidade decretou estado de calamidade pública. O anúncio veio um dia depois de um prédio desabar no bairro Nobre de Gramado. As rachaduras que tomaram as ruas após os temporais ainda podem ser vistas pela cidade. Pelo menos 5 geólogos trabalham em conjunto com a Prefeitura de Gramado para achar uma solução. Até a próxima segunda-feira deve ser definida uma saída para o excesso de água que se acumulou em diferentes pontos da cidade. Enquanto isso, famílias são acolhidas neste ginásio municipal até que possam voltar para casa. A nossa, onde a gente morava, começou o chão a ceder, a erguer, levantar, né? E os vizinhos também, né? Daí todo mundo ficou apavorado e saiu. O Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou uma audiência urgente para pedir um novo mapeamento de risco em Gramado. Em 2016, uma ação civil pública já havia sido protocolada contra o município por conta das áreas de alto risco de deslizamentos de terra. 2 funcionários de um supermercado morreram após o teto da loja desabar em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Outras 5 pessoas foram resgatadas dos escombros. O local seria inaugurado nesta sexta-feira, mas, de acordo com a prefeitura, não houve solicitação de funcionamento ou de reforma no imóvel. Uma perícia será feita para descobrir as causas do acidente. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União se posicionaram contra a internação compulsória de usuários de drogas no Rio de Janeiro. O Marcos Marinho tem as informações. Marcos, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. O documento foi enviado à Prefeitura do Rio nesta sexta-feira, após Eduardo Paes anunciar que pretende implantar a medida na cidade. Ambos os órgãos emitiram uma nota técnica através da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, alegando que a medida é inconstitucional, higienista e atenta contra a integridade do ser humano. Os representantes das instituições se manifestaram afirmando que, pela Constituição Federal, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ainda de acordo com o documento, a internação realizada para fins de tratamento de saúde precisa de uma deliberação médica e a medida não pode ser imposta por agentes estatais. A produção do Jornal da Record, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, classificou a nota técnica do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública como precipitada e afirmou que a proposta da Prefeitura está, sim, prevista na Constituição Federal. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Marcos. Um avião com quase meia tonelada de cocaína foi interceptado em pleno voo e apreendido no norte de Goiás. 3 brasileiros, além de um boliviano que pilotava a aeronave, foram presos. A quantidade de cocaína apreendida dentro deste avião é avaliada em 37 milhões de reais. A aeronave foi adaptada para fazer viagens mais longas. Com um tanque extra de 100 litros de combustível, os traficantes conseguiam voar até 7 horas sem parar para abastecer. Mas desta vez precisaram parar ao serem interceptados no ar. O avião levava 476 quilos da droga. Uma aeronave aí, Cessna, aí, modelo acho 210, que é bem visada pelo crime organizado aí, pelos traficantes, para utilizarem o transporte de drogas aí. A aeronave saiu da Bolívia e aterrissou em uma pista clandestina na zona rural de Minaçu, a 480 quilômetros de Goiânia. 4 pessoas foram presas em flagrante. O piloto, que afirmou ser capitão da reserva da Força Aérea da Bolívia, e 3 brasileiros. Segundo a Polícia Federal, o avião teve o prefixo de identificação clonado. Os investigadores afirmam que os traficantes internacionais têm adotado uma prática cada vez mais comum: comprar terras em nome de laranjas para construir pistas de pouso e decolagem clandestinas. Os presos vão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A Petrobras divulgou um plano de investimentos de cerca de 500 bilhões de reais até 2028.
sobre o preço dos combustíveis. O presidente da estatal afirmou que hoje o Brasil vive uma situação estável. O anúncio foi feito após uma reunião do Conselho de Administração da companhia. O valor previsto para o período de 2024 a 2028 é de 102 bilhões de dólares, o equivalente a 500 bilhões de reais. O investimento é 31% maior em relação ao plano que está em vigor atualmente. Parte do dinheiro será destinada a projetos de combustíveis que poluem menos. Serão 11 bilhões e meio de dólares, quase 60 bilhões de reais, o dobro em relação ao plano anterior. Nós temos que pensar, como mundo, em como prover energia acessível a todos e todas, com a menor pegada de carbono possível. Esse é o objetivo das empresas de petróleo em transição. Esse é o objetivo da gente. A Petrobras e o Brasil têm todas as condições de liderar esse movimento no mundo. O presidente da Petrobras também se pronunciou sobre a pressão feita pelo governo federal em relação à queda nos preços dos combustíveis. Pressão de governo, do presidente chegar para você e dizer, olha, baixa o preço, sobe o preço, jamais houve. Isso é muito importante que fique claro, porque o presidente é consciente desse papel. Ele não pode, ou pelo menos não surtiria efeito, chegar para o presidente da Petrobras diretamente e dizer isso. Esse movimento não existe. Para especialistas, o plano está de acordo com o discurso do atual governo e da gestão da estatal. Foi mantido os investimentos em exploração e produção e as novidades são a volta dos investimentos em refino, já que não haverá mais privatizações das refinarias, a volta de investimentos em fontes renováveis e em fertilizantes. Também, de acordo com o discurso do governo, você vai ter uma redução também no pagamento de dividendos da empresa nos próximos anos. A diretora da Penitenciária Federal de Brasília, Amanda Teixeira, falou ao JR Entrevista sobre Marcola, líder de uma facção criminosa que está preso desde o início do ano. Ele pode ser transferido nos próximos dias. O Sistema Penitenciário Federal, ele cumpre uma missão muito específica, que é uma missão de isolamento das lideranças do crime organizado. Então, o preso que está conosco é um preso que ou liderou essa facção no seu estado, ou se envolveu numa situação, num evento de fuga, de rebelião, ou ele pode ter uma necessidade de estar conosco por questão de segurança pessoal. Então, nesse caso, o preso ele é caracterizado como de alta periculosidade, porque precisa de uma solicitação do Estado para que ele ingresse no Sistema Penitenciário Federal. Então, são presos específicos que estão conosco, presos que podem representar alguma situação que implique a ordem pública, que implique situações de risco na rua ou nos seus estados. Por isso que ele está conosco. Quando a gente fala desses presos, vem à mente do brasileiro esse líder do PCC, o Marcola, mas é somente ele seria o nível máximo de periculosidade que um presídio federal guarda ou não? Existem pessoas que agiram também internacionalmente, como é? Certo, o Marcola é um dos presos que tem grande repercussão midiática, né? Entretanto, o Sistema Penitenciário Federal, as nossas penitenciárias federais, custodiam presos, inclusive internacionais, envolvidos em grandes ações, grandes operações internacionais. Várias facções criminosas estão no Sistema Penitenciário Federal, não é apenas o PCC. Facções criminosas como Comando Vermelho, facções que têm articulação internacional, como o caso da máfia italiana. Então, a gente tem vários e vários presos de altíssima periculosidade, né? Então, são elementos que são expressamente comprovados para que esse preso esteja conosco. Então, para além do Marcola, que é o mais evidente, né, dos nossos presos, mas a gente tem diversos presos, cada penitenciária federal tem vaga para até 208 presos, e esse perfil ele é estabelecido já pelo juiz de origem, que a gente chama, que é o Estado, né? Então, o Estado é que pede a inclusão no sistema federal para garantir o isolamento dessa liderança. É uma busca constante por melhora na segurança também? Como funciona isso? Dentro do Presídio Federal, a gente busca o tempo todo melhorar a nossa segurança, né? A Penitenciária Federal em Brasília conta com aparatos de altíssima tecnologia que são, de fato, construídos a partir da origem da penitenciária. Então, tem a penitenciária original e a gente vai, com o passar do tempo, com os riscos, com a forma de atuação, construindo novos aparatos de segurança.
Voltamos a falar sobre o cessar-fogo no Oriente Médio. A libertação dos reféns que estavam em poder dos terroristas do Hamas repercutiu em todo o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a libertação dos reféns. Ele agradeceu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e aos líderes do Egito e do Catar que participaram da operação. Biden afirmou que o resultado é só o início do processo e disse que espera nos próximos dias que dezenas de reféns retornem às suas famílias. Entre os 239 reféns, há pessoas de 40 países como Alemanha, França, Portugal e Reino Unido. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, convocou hoje os embaixadores da Espanha e da Bélgica para uma reunião. Ele condenou declarações dos dois países que seriam de apoio ao terrorismo. Durante uma visita ao Oriente Médio, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez defendeu que a União Europeia reconheça o Estado da Palestina. Posição também defendida pelo premier da Bélgica, Alexander De Croo, que participou da coletiva de imprensa na fronteira entre o Egito e Gaza. Aqui na Europa, o pedido é por um cessar-fogo maior. O porta-voz da Organização das Nações Unidas, Jens Lerke, disse hoje que um prazo mais longo iria beneficiar tanto Israel quanto o povo de Gaza, até mesmo para a entrada de ajuda humanitária nas regiões mais destruídas. O ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, está em Israel. Ele visita a região do conflito pela primeira vez desde que assumiu o cargo em demonstração de apoio ao país. Cameron publicou em uma rede social que é um grande alívio ver os reféns liberados. Em Jerusalém, o ministro britânico se reuniu com representantes das Nações Unidas para discutir a questão humanitária em Gaza. O maior iceberg do planeta está em movimento. É a primeira vez que isso acontece em 37 anos. O bloco de gelo que se desprendeu do fundo do mar tem quase 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Chamado de A23A, o iceberg tem espessura de 400 metros, praticamente a mesma altura do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A movimentação é atribuída a ventos e correntes marítimas. Se o iceberg encalhar na ilha da Geórgia do Sul, pode prejudicar a vida selvagem. Um grande esquema de segurança foi montado em frente à sede do Corinthians para a eleição presidencial, que acontece neste sábado. O reforço acontece depois que o local foi atacado a tiros na madrugada desta sexta-feira por um homem que usava um capacete. Ele fugiu sem ser identificado. A Polícia Civil investiga o caso. E para piorar a situação, em campo, o Corinthians levou uma goleada histórica para o Bahia. E agora, faltando 4 rodadas, está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Logo aos 3 minutos de jogo, Rezende, de cabeça, abriu o placar para o Bahia. Pouco depois, Cauli fez boa jogada e chutou forte no alto, 2-0. Ainda no primeiro tempo, Tassiano, cobrando pênalti, fez o terceiro. No segundo tempo, o Corinthians diminuiu neste belo gol de Renato Augusto. Mas o Bahia não se abalou. No contra-ataque, Ademir fez o 4º. E em novo pênalti, Tassiano decretou a maior goleada na história do confronto. Corinthians 1, Bahia 5. Ao final do jogo, houve invasão de campo. O Corinthians tem 44 pontos, apenas 3 a mais que o Cruzeiro, primeiro time da zona de rebaixamento. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.